Fala galera, beleza? Então, finalmente eu tô gravando aqui o write-up de um dos dois desafios web que eu fiz pra final lá do Hackaflag de 2016. Bom, durante a final, ninguém pontuou em nenhum dos dois desafios. E aí resolvi deixar ele online, esse que eu tô falando agora, por um bom tempo para o pessoal tentar. É, esse, esse, esse desafio tinha o nome de Bypass e a descrição dele era mais ou menos essa, né? Criamos um sistema com IA para desafogar o Service Desk. O desenvolvedor garantiu 100% de segurança, pois usou boas práticas e vários mecanismos de restrição. Também disse que usou um novo elemento na stack de desenvolvimento. Para o online, eu ainda adicionei algumas informações, né? Que não precisava de brute force, não precisava de ferramentas como Dirb, Nikito ou semelhantes, e que não era uma falha de servidor, né? Então, quando você acessava o endereço, você caía numa tela de login. Aqui o pessoal, quando se depara com a tela de login, pensa logo em SQL Injection, né? Dá uma olhada aqui na página, no código, você não vai encontrar muita informação relevante, não tem muita coisa aqui. Você pode tentar também os característicos, né? .git, tipo, robots.txt, sitemap, enfim. Esses arquivos também não vai ter, não tem nada. E talvez se você rodasse isso, o que você ia provavelmente encontrar era um upload.php e aí você ia ter acesso a essa funcionalidade, a página dessa funcionalidade, mas ela não iria funcionar e você iria ficar perdido, porque você não ia entender mais ou menos o problema, né? Então você tem que fazer login mesmo. Uma informação importante é que na descrição eu coloquei aqui, ó, também disse que usou um novo elemento na stack de desenvolvimento. Essa é uma informação importante. Quem está atento em desenvolvimento web já consegue imaginar que a gente tem aquela stack Linux, né? Principalmente a gente quando usa o LAMP, né? Linux, Apache, MySQL e PHP. No caso aqui, eu botei um novo elemento na stack. Então, ou a gente trocou ou a gente adicionou. Então, aqui, nas suas tentativas de SQL Injection, você ia ficar um pouco frustrado porque todas elas iam te dar simplesmente um falhou. Não ia te dar mais nada, nenhuma informação a mais. Então, o que você podia partir aqui? Era justamente um NoSQL Injection. E aí uma forma muito simples de você tentar o NoSQL Injection é você usar o próprio inspector do seu navegador, tá? Todo mundo tem. E qual é a mudança que você precisa fazer? Aqui no nome da variável que você quer inserir, o injection, você transforma ele num array. E no índice desse array, você adiciona o operador que você quer trabalhar nesse caso aqui é no Mongo, né? Qual é o operador do Mongo que você quer trabalhar? Então digamos que eu vou usar o lower than, certo? Eu vou dizer aqui que é admin, tá? A minha primeira tentativa é admin. E aqui eu vou tentar qualquer coisa. E aí, ó, sua primeira tentativa assim desse injection, eu já respondo aqui: não tão fácil, o ataque detectado, estão bloqueados os operadores, né? Equal, greater than, lower than, not equal, greater than equal, in, not in, reject. Aí qual seria a sua atitude aqui, digamos? Se você não sabe de cabeça, né? Você não sabe todos os operadores de cabeça, é você pesquisar quais seriam quais outros operadores estão nesse conjunto que não esteja aqui. Então uma forma de você encontrar isso é justamente aqui na página do Mongo, se você procurar por operadores de comparação, né? Então você vai ver que eu peguei mais ou menos a lista que está aqui, né? Ó, equal, greater than, enfim, é a lista que está aqui. E você vai perceber, comparando essas duas listas, que está faltando justamente o LTE, que é o lower, que é o less than or equal. E aí você, sabendo disso, é esse operador que você vai tentar. O interessante é que durante a final, o Feroso ele conseguiu bypassar o login e ele utilizou nenhum desses aqui. Ele utilizou na verdade o exists. E outra pessoa durante os testes, o tempo que ele ficou online, conseguiu o type. Enfim, então a gente chega aqui, vamos utilizar agora o LTE. Eu vou acessar aqui se ele deixar. Então eu vou usar admin.
Adoro quando isso acontece. A gente muda aqui muda a variável, o name da variável para um array. A gente passa o LTE. Opa, LTE, certo? E aqui vem outro detalhe. O Mongo, ele trabalha, na comparação, ele trabalha de caractere em caractere, tá? Então o que você pode pensar aqui? Ah, não, vamos tentar o A. Eu vou inserir um A aqui, certo? Aí você vai ver o que vai acontecer. Falhou. Aí você pode pensar, poxa, então não é o LTE, não funciona? Ou o que aconteceu aqui? Se você não está atento a isso, você provavelmente vai se perder aqui nesse detalhe. Mas é o seguinte, é que como você utilizou o A, provavelmente você utilizou o a comparação da senha, ele compara de fato a senha. Então a comparação da senha é muito provável que ela seja maior que o A, né? Então ele não vai passar. Porque se você olhar na tabela aqui, na ASCII, você vai ver que o A, né, menor que ele, a gente só tem esses aqui, que são os maiúsculos, né, arroba. Então é muito assim, você entra numa situação que é bem provável que você não passe. Então o ideal quando você usa o LTE é justamente você utilizar uma letra que tem um valor maior. Então vamos usar aqui o Z, certo? Então eu vou botar aqui Z, vou alterar novamente, tá? Isso é claro que eu estou fazendo aqui só pelo navegador, mas nada impede de eu fazer isso, programar, fazer um exploitzinho, enfim, né? E aqui eu vou fazer login. Opa, então agora a gente conseguiu logar como admin, certo? Então abre o menu agora pra gente. Estamos logados como admin. E aí a gente vai ver que a gente tem duas funcionalidades aqui, ó, de submeter um arquivo e de reportar um problema. Então vamos dar uma olhada no submeter um arquivo, né? Então uma feature que vai fazer upload de arquivos para o servidor, né? E você tem que seguir as seguintes regras. Você não está permitido inserir PHP5, as extensões, né? HTML e XHTML. Só pode submeter um arquivo o IP 127.0001. Essa informação é interessante. Então quer dizer que para submeter um arquivo para utilizar essa funcionalidade, eu tenho que estar na máquina local, né? Aqui é uma informação que durante a final não tinha, porque não era necessária, porque durante a final o servidor estava rodando numa máquina virtual. Quando ele estava online agora, ele está rodando no Docker. Então no Docker pode passar a impressão errada de que a máquina, o servidor local do Docker seja 1337, né? Isso eu vou te mostrar onde você pode errar com essa informação. Então por isso que eu coloquei aqui. Nosso servidor está na porta padrão 80. Arquivo precisa ser maior que 10 caracteres, que são para não gerar problemas de nomes de arquivos iguais, tá? Tamanho máximo do arquivo, e os seus arquivos vão estar no diretório de uploads. Então você podia até pensar, não, isso aqui não vai funcionar não, vou tentar aqui submeter um arquivo, e aí você é bloqueado, você não é permitido, só pode dar 127.001. Você pode até tentar trapacear isso aqui, fazer um bypass desse 127.001, mudando o header, né? Fazendo algumas coisinhas assim, mas você não vai conseguir, infelizmente não vai por aqui. E aí você vê aqui que você tem outra funcionalidade de reportar um problema para o sysadmin. E primeiro ele checa automaticamente. Bom, interessante. Então quem geralmente está envolvido em até CTF Web, OpenTest Web, se tem alguma funcionalidade que existe uma verificação automática, que você passa uma URL e aquela pessoa verifica na hora automaticamente, bom, você pode ter duas situações, XSS, né? E aí que vai te dar um roubo de cookie, por exemplo, o cookie do admin, e você tem o Cross-Site Request Forgery, né? O CSRF, que você olhando aqui no site, que é um ataque que engana a vítima para submeter uma requisição maliciosa, né? Então a gente vai tentar, então não é XSS. Por que não é XSS? Porque quando a gente tem uma situação de XSS, a gente geralmente tem uma forma de inserir justamente esse XSS, e algumas vezes, aqui no caso, nesse cenário, seria até de inserir
um persistente talvez, né? Mas a gente não tem nenhum cenário que a gente consiga inserir um XSS. Então vamos partir justamente para o cross-site request forgery. Então a primeira coisa que você pode pensar aqui é fazer o seguinte: pô, vamos ver como ele está conseguindo acessar. Mas aí você tem uma determinada regra aqui, ó. A gente só aceita o URL que tenha 127.0001. Poxa, então como a gente vai conseguir fazer isso? É um bypass, né? Então já é o nosso segundo bypass. A gente passou o primeiro no SQL Injection e a gente se deparou agora com esse aqui para inserir uma URL que a gente quer controlar, mas ela tem a exigência de ser 127.0001. Bom, se você conhece a estrutura de uma URL, bom, você pode olhar até no RFC, existe uma forma de você bypassar isso, que é utilizando a informação do usuário, tá? Geralmente usuário e senha, né? Que a gente usa aqui, usuário, 2 pontos, senha. Isso geralmente é utilizado no Basic Authentication do HTTP, tá? Então, o que a gente pode fazer é justamente utilizar esse arroba para enganar, né, ou bypassar o código da aplicação e fingir que 127.0001 é na verdade o nome do usuário, certo? Agora tem um detalhe, e você tem que prestar atenção, porque se você olhar aqui, nessa URL aqui não tem o barra, e é justamente por isso. O que a aplicação verifica é se ela tem essa string aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer justamente isso aqui, ó. Colocar 127.0001 arroba e aí o endereço que a gente quer. Vamos ver se isso funciona. Então, para ver se isso funciona, a gente pode fazer um teste com o Request Bean, que é um serviçozinho web que ele permite você criar uma URL que você pode submeter e ver quais são os cabeçalhos que chegaram, os parâmetros de get e post. Então vamos lá, vamos colocar aqui esse Request Bean que eu criei. Vou submeter. Vamos lá, tudo certinho aqui. Vou submeter. Bom, recebeu o URL e nós vamos checar. Então a gente vem pra cá e aí a gente fica aguardando aqui. E chegou. A gente fica aguardando e aqui ela acabou de chegar 2 segundos atrás. Chegou uma requisição justamente do servidor que a gente está acessando, né? Então olhar aqui 254.254, é ele mesmo. Então, mas aí você vê que não tem muita informação interessante não. Talvez só aqui, ó, que tá usando PhantomJS. Então provavelmente é um botzinho, né, que está acessando as URLs passadas para esse parâmetro aqui. Ótimo. Então qual é a ideia aqui? Então a gente vai ter que fazer um script malicioso para fazer com que o bot que esteja acessando essa URL, na verdade ele faça o upload que a gente quer nessa funcionalidade aqui, né, na funcionalidade de upload. Então interessante. Vamos dar uma olhada aqui como seria mais ou menos esse código malicioso. Aqui está o código que faz justamente isso. Parece complicado, difícil, assustador, mas não é nada demais. É só uma requisição post utilizando o XML HTTP request do JavaScript. Então, primeiro a gente inicia com a tag, isso é uma forma também, tá? Você pode fazer outras formas de disparar essa função, enfim, mas aqui eu utilizei uma imagem, uma tag de imagem, coloquei que o source era X, ou seja, um source que não existe, provavelmente vai dar erro, tá? E aí, quando dispara esse evento de erro, eu coloquei uma triggerzinho aqui, né? On erro, eu vou fazer o submit request, que é justamente chamar essa função que está aqui. Aí, o que é essa função? Essa função, na verdade, é um post, ó. Vamos ver aqui, um método post, justamente na URL de upload. E aí vem um detalhe, ó. Eu estou usando 127.0001, que é a URL do localhost, né? Como admin, como o bot, provavelmente ele está no 127.0001, aí provavelmente é de fato um teste, tá? Porque não tem outra forma de você verificar isso por aqui. Você vai ter que testar mesmo para ver onde é que aquele bot está, certo? Então aqui eu passo essa URL de upload, tá? Aqui eu passo os cabeçalhos da requisição, nada demais. Falo que vai ser um form que vai ser enviado. E aqui eu coloco, coloco aqui com as credenciais. E aqui coloco o body, né? Body do post. E aí que eu coloco o submit, nada mais que, né, só um valor de submit aqui do form. Coloco que é um arquivo no file, né, o name
do campo, digo que o nome do arquivo é esse, e aí vem o terceiro bypass, tá? Olhando lá o upload, ele fala o seguinte: eu não aceito, ó, não é permitido PHP, PHP5, HTML, XHTML e htaccess. Tudo bem. Então, mas se você for atento a isso, você vai perceber que o módulo de PHP do Apache, ele adiciona muito mais do que isso aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui. No meu local, na minha máquina local, na instalação do Kali mesmo, o padrão, eu dei uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz um cat aqui nesse arquivo do PHP 5, no caso do servidor é PHP 7, tá? Mas a diferença vai ser que ele adiciona um 7 aqui. Mas vamos lá. Nesse arquivo de configuração, você vai ver aqui o seguinte, ó. Se o arquivo ele faz match com essa expressão regular. Se você olhar essa expressão regular aqui, ó, ela começa com ponto, né? Mais alguma coisa aqui, que é o nome do arquivo, ponto, a extensão, né? PH, e aí você vai ver, ó, que depois do PH você pode PHP, né? Ou PHP 3, 4, 5, né? Então, ponto PHP 3 funciona, ponto PHP 4 funciona, ponto PHP 5 funciona. E funciona também PHT e PHTML. Ou seja, todas essas extensões elas vão ser interpretadas pelo módulo de PHP do Apache. Interessante, né? Então, isso significa o seguinte, que dessas aqui, eu tenho várias outras que eu posso fazer bypass. Tenho 3, tenho 4. Como o servidor está usando PHP 7, ainda tenho 7 também. Então, vamos lá. No nosso script JavaScript aqui, eu coloquei a extensão .php7. Eu segui todas as necessidades, as regras, né? Segui todas as regras. Que o arquivo tem que ter mais de 10 caracteres, não pode ser maior que 70.000. Beleza. Tudo bem. E aqui eu faço o send, né? Submeto, tá? Então, veio aqui a imagem, deu erro, não carregou, não existe. Deu erro, chamei a função por trás, por baixo, sem nenhuma interação de qualquer pessoa, nesse caso do bot. O bot não faz nada, ele só acessa essa URL e automaticamente ela já faz esse post, tá? Isso que é o cross-site request forgery, tá? Pois ele está acessando uma URL minha e eu estou fazendo uma requisição para uma outra URL fora do meu domínio. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Então eu tenho isso aqui no servidor, eu já tenho esse código aqui no servidor hospedado, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou reportar, vou colocar a URL justamente desse conteúdo e vou submeter. O bot vai acessar essa URL e o que ele vai fazer? Vai fazer justamente um post no upload com o nome, com esse arquivo aqui. Então, se tudo deu certo, o que ele fala lá pra mim no upload? Ele fala o seguinte: o seu arquivo vai estar em /uploads. Beleza, então vamos lá. Vamos entrar aqui em /uploads. Opa, então aqui, ó, ele fez o upload, tá bom? Ele tá lá, já foi feito o upload. E aqui, se você, eu acabei não falando, mas o que é o conteúdo desse upload que eu fiz aqui, né? É um código PHP que eu coloco o shell mais simples, tá? Que é a função system, parâmetro da get, parâmetro da URL x. Então beleza. Então, vamos lá. Então, quer dizer que a gente já tem um shell aqui? Parece que sim, hein? A gente já está funcionando o nosso LS. Então aqui você ia procurar a sua flag, ia passar, enfim, não ia ter muita dificuldade não aqui. Quando você tivesse chegado aqui, você ia ver que a sua flag estava no caminho mais simples possível. Então tá aqui, ó. A flag seria essa. CTF-BR, porque esse aqui no caso eu mudei, na final, claro, não era essa, né? A flag da final, mas o caminho para você conseguir era esse, tá? Bom, é isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa assim. Quem não conseguiu, infelizmente acho que eu não vou deixar online, não vai continuar online, eu vou tirar, vou colocar outro desafio. Mas e quem tiver dúvida pode deixar um comentário aí. Curtiu também, manda um curtiu, não curtiu, bota também aí que não curtiu, deixa porque não curtiu. E é isso, beleza? Valeu pessoal, até mais.